psicólogo e também psicoterapeuta, Dr. Rogério Lourenço de Moraes. Boa tarde, Dr. Rogério. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Tom Maior. Poder estar falando desse assunto. Quem também vai participar conosco desse bate-papo, como eu disse, é a nossa querida Lívia Bailão, parceira aqui do Sistema Sagres. Oi, Lívia, boa tarde, tudo bem? Oi, Jéssica, tudo ótimo. Um grande abraço para você aí no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres, a produção aí do Tom Maior. E agradecer ao Rogério por estar aqui conosco com esse tema, né, Jéssica, que particularmente, para mim, é o tema, né? A gente sempre está aqui falando no Alma em Cura sobre olhar para dentro, autoconhecimento, e o Rogério traz aí essa perspectiva, né, do masculino, super legal. Obrigada pela oportunidade. Pois é, Rogério, eu queria começar perguntando para você, pedindo para você explicar como que vai funcionar, né? Também como surgiu essa ideia de criar esse grupo vivencial ali voltado só para o público masculino. Então, Jéssica, né? Isso. Jéssica, já há um tempo existem algumas iniciativas no Brasil todo de grupos, não só no Brasil, no mundo todo, de algumas abordagens tratando desse universo masculino também, porque esse universo feminino, as mulheres já têm mais abertura há um tempo, a nossa própria cultura facilita com que as mulheres se reúnam e falem de si, né? E os homens ainda são mais arredios, mais discretos. Então, algumas iniciativas de uns anos para cá têm surgido dentro das terapias corporais, transpessoais. Aí tem abordagens como a core energética, que é uma escola, então pessoas da core energética têm tido iniciativa de reunir outros homens e formar grupos de homens, e do patchwork também, que são escolas que eu estudo e me interesso muito. Então a ideia é realmente, sem um direcionamento muito fechado, proporcionar que esses homens se encontrem e possam falar de si, falar quais são as suas realidades, aí, quais são as suas dores também, e poder compartilhar. Então é uma reaprendizagem, né? Aprender a falar de si. Nós homens aprendemos muito a ir para a luta ali, pelo menos culturalmente vem essa informação, e às vezes deixamos de prestar atenção no que está acontecendo no nível mais profundo. E aí é onde muitos sintomas, muitos problemas acontecem, né? Problemas de relacionamento, agressividade, ansiedades. Então, oportunizar que esses homens se encontrem, possam compartilhar, ver que ele não está sozinho, ver que ele não é o único a sofrer aquele tipo de pressão, é uma dessas iniciativas que eu estou tendo aqui em Goiânia também, pensando muito em mim. Então, quando eu estou formando esse grupo, uma realização pessoal também, é usufruir dessa oportunidade e poder convidar outras pessoas também para participar. Jéssica, quero perguntar para o Rogério, né, Rogério, você falou muito essa questão da cultura, que culturalmente as mulheres têm essa abertura e os homens são mais reservados, né? Essa questão assim, se eu sou macho, eu tenho que brigar e não, né? Não me expor, eu tenho que aguentar tudo, né? Você acha que isso tem mudado? Tanto é que tem demandado grupos como essa proposta que você está trazendo. Eu te pergunto isso porque, sob a ótica do feminino, também é um desafio para as mulheres hoje se posicionarem, né? Qual é o meu lugar no mundo enquanto feminino? E para os homens parece que é tudo tão resolvido, só que parece que não, né? Não é para ninguém. Mas, assim, está mudando essa cultura? Qual que é a sua visão? É uma pergunta interessante, né, Lívia? Porque o mundo está mudando, tantas coisas acontecendo, tantas informações surgindo e a comunicação também se ampliando. Então, os homens também têm usufruído têm tido essa percepção. Olha, também preciso olhar para mim. Então, não é assim, como tem grupos que trabalham. Eu não estou focando, por exemplo, na sensibilidade do masculino, propriamente dita, ou numa temática muito específica da sexualidade do masculino. A minha ideia é que esses próprios participantes digam o que é que pega, o que está acontecendo com cada um deles. Reunir e ouvir. A partir daquilo ali, claro, a gente traz uma técnica, um exercício, mas assim, os homens têm devagarinho se apropriado mais desse espaço de falar também, de perceber que não é só ir ali fazer, né? Que ele sente e que ele tem que ter coerência e que precisamos nos observar. Então eu percebo que os homens têm se observado
mas homens e mulheres. E aqueles que não têm se observado, homens e mulheres, acabam sofrendo consequências da própria falta de equilíbrio. Então, eu percebo que muitos homens estão despertando para isso. Jéssica, oi, Lívia. Só um minutinho, eu queria só emendar uma pergunta aqui para o Rogério, que tem a ver com isso que ele respondeu. Esses dias atrás, Rogério, aqui no Tom Maior, a gente entrevistou um empresário da área de produtos de estética para homens. E aí, o motivo da entrevista era esse, né? O quanto esse mercado tem se expandido e tem ganhado a adesão aí do público masculino, nacional e internacional, né? Digamos assim. E você acha, então, que o fato, por exemplo, os homens estão se cuidando mais, inclusive do aspecto estético, externo e também do aspecto interno? Porque tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Desse pouco espaço que se tem culturalmente para olhar. Você acha que isso que você está trazendo também reflete nessa questão do cuidado externo, da estética, porque tem estética pela estética, mas tem uma estética de autocuidado, de ter, né, de cuidar da sua autoestima. Você acha que tem um pouco de tudo? Como é que você vê isso? Eu vejo que temos tido boas oportunidades em vários níveis de nos cuidar, né? Cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa estética para que as pessoas se sintam bem. Os homens também tem um lado aí que são bombardeados pelo marketing também para consumirem um tanto de coisa, mas assim, é sempre bom o autocuidado. Agora, a gente vê, tanto em homens quanto mulheres, que tem momentos em que exagera também um pouco, né? A pessoa gasta muito dinheiro com aquilo, a pessoa se sente mal. Vai para a vaidade. Vai para a vaidade, assim, ela já se sente inapropriada quando ela não corresponde a um padrão estabelecido por fora, né? Mas, de um modo geral, eu creio que homens e mulheres têm procurado se cuidar. Agora, sempre precisamos nos observar aí com os excessos mesmos, né? Jéssica? Pois é, Lourenço, você falou aqui alguns termos, né? É disso que a gente está falando. Você falou sobre cor energética e também o patchwork. O que são esses termos? O que significa? Quem está aqui acompanhando o Tom Maior, acho que muitas pessoas nem sequer ouviram falar sobre eles. Aí queria que você explicasse para quem nos acompanha. Quando a gente fala de psicologia ou de psicoterapia, talvez dê uma ideia de que é uma coisa só, é um jeito só. E existem vários caminhos, né? Várias escolas. Então tem uma escola que aqui no Brasil é a Core Energética, mas originalmente é Core Energetics, que é de um idealizador chamado John Perracos, que ele era um grego. E o Patchwork é uma outra escola que trabalha muito com a percepção de nós mesmos, nos observar, trabalha muito com as questões da nossa infância, trabalha com a conexão da nossa espiritualidade. Então, assim, são instituições que tem por aí, que tem formação, que tem grupos de estudo. E eu como tenho formação nessas duas escolas, então eu vou incluir essas referências no meu trabalho. Agora, tem muitos detalhes dentro delas, né? A core energética ela é muito corporal, então o grupo, a ideia minha, à medida que nós pudermos, né, com relação aí à pandemia que estamos lutando, né, para poder nos encontrar, a core energética ela é muito corporal no sentido da gente se expressar, da gente fazer exercício de meditação, respirar, colocar o pé no chão, retomar alguns rituais de grupo. Então, trazer isso para os homens é muito rico, é muito interessante, porque a gente percebe e toma consciência quando a gente sente a experiência também. Então, a core energética propicia muito essa experiência corporal. E o patchwork tem muito conceito, muito princípio para a gente estudar, das nossas crenças, da nossa autoimagem, até dentro disso que a Lívia perguntou, né, das negatividades que ainda existem dentro de nós, que às vezes a pessoa acha que não existe, mas na verdade é porque ela não conhece. Quando ela vai investigar, ela descobre que ainda tem muita autossabotagem, muita negatividade. E colocar isso para fora, tomar consciência, já é extremamente transformador para nós. Então, essas escolas falam disso. Para homens, para mulheres, só que nesse caso eu estou direcionando para os homens. Rogério, e deixa eu entender, nesse grupo,
você vai montar um grupo em que é um grupo aberto, livre, ou uma vez que eu entro, eu assumo o compromisso de toda semana participar, porque o processo, né, da gente olhar para dentro, ele é lento, gradual, contínuo, né? Como é que vai funcionar essa questão para quem está nos acompanhando e se interessa? Legal, Lívia. A maioria desses grupos tem um período que ele é aberto para que as pessoas possam chegar. Então, assim, às vezes no primeiro encontro a gente não fecha um grupo, mas à medida em que o grupo caminha junto, é bom que ele seja fechado. É bom que não entre mais membros para que aqueles membros que estejam dentro do trabalho possam começar a se sentir cada vez mais confiantes, de falar cada vez mais profundamente de si. Então, é um processo de abertura, né? Então, inicialmente ele é aberto, e posteriormente ele vai se fechando como um grupo terapêutico, um grupo mais intimista, né? E aí forma-se outros grupos também. Outros grupos podem se abrir, né? Mas num primeiro momento, enquanto o grupo está se formando, ele tem um período de abertura, da chegada de novos participantes. Falando ainda sobre esse grupo, Rogério, como que vão funcionar esses encontros? Serão online, presencial? Queria que você também detalhasse, né, como que é essa terapia, né, digamos, em grupo. Por que em grupo? Como que funciona? Qual que é a diferença? Ótimo, né, Jéssica? O que acontece, a experiência do outro, ela é extremamente enriquecedora para nós. Então, às vezes, não é assim, ouvir o conselho do outro, ouvir o que o outro diz a respeito da minha história. Mas quando o outro conta a história dele, aquela história me toca profundamente. Então, o movimento de um colega é extremamente potencializador para o outro. Por isso que o grupo se encontra, para a gente perceber como as nossas dores e as nossas histórias são muito parecidas. Então, o grupo ele trabalha no sentido de potencializar isso. Especificamente, esse trabalho, ele será às quartas-feiras. Em decorrência desse momento ainda de isolamento social, nós vamos ter um encontro online, às quartas-feiras, das 19 às 21, e no outro encontro, um encontro presencial, para quem quiser, quem puder, aqui em Goiânia, aqui no espaço que eu tenho, que eu trabalho, que chama Círculo Centro de Integração do Ser. Então, para dar oportunidade para pessoas de outras regiões e pessoas que não queiram ainda, não estejam podendo o encontro presencial, então a gente está tendo essas duas modalidades. E a pessoa pode participar dos dois grupos também, né? Presencial e online. Então será todas as quartas, 2 quartas-feiras por mês presencial, 2 quartas-feiras por mês online. Jéssica, posso perguntar mais? Dá tempo? Dá sim, Lídia. Beleza. Rogério, a gente não pode, né, menosprezar jamais essa questão da cultura influenciando o nosso sentir, o nosso agir. Você acha que faz parte dessa questão cultural, né, tem feito parte dela, uma certa disputa de poder, assim, entre masculino e feminino, entre homens e mulheres, e que isso faz com que os homens também se fechem cada vez mais, né, nessa busca, sabe, nessa disputa? Como que você vê isso? Lívia, eu sou do pensamento que eu acho a natureza muito perfeita. Eu acho que a mulher tem um lugar dela, harmônico, que ela pode encontrar, claro, a sua maneira. E assim o homem também, ele tem o seu lugar, ele tem a sua possibilidade na vida. Esse encontro também do homem e da mulher pode ser muito bonito, pode ser de uma troca mútua. O que vem acontecendo com tantos bombardeios de informação, com tantas adversidades da vida também, que as pessoas, tanto homens quanto mulheres, às vezes se perderam com relação a algumas referências, se perderam com relação a si mesmos. Então, às vezes, assim, a mulher querendo ocupar o lugar do homem, o homem querendo ocupar o lugar da mulher, o homem não querendo ouvir a mulher não querendo ouvir o homem, e assim por diante. Eu acho que homem e mulher, por mais assim, nós somos iguais perante a lei, em direitos, mas nós somos diferentes na nossa sensibilidade, no jeito de ser, né? Cada um à sua maneira. Então, inclusive a minha proposta é que nós possamos nos trabalhar para cada um encontrar o seu lugar. Quando eu digo cada um encontrar o seu lugar, não é eu que estou dizendo qual é o lugar de cada um. É cada um encontrar a sua referência na sua história, sua referência na sua família, se harmonizar nos relacionamentos, para que a pessoa encontre equilíbrio, encontre paz, se sinta bem, né? Resgatar quem é ela.
no meio de tantas adversidades, a pessoa se reencontrar. Perfeito, Rogério. Não sei se a Lívia tem mais alguma questão. Lívia, tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma, Jéssica, é uma curiosidade. Rogério, você acha que as mulheres estão preparadas para os homens maduros, assim, para homens autocentrados do ponto de vista que estão se buscando, que estão se desenvolvendo, que estão se autorresponsabilizando? Será que nós, mulheres, também estamos preparadas para isso? Porque, como você disse, é uma dificuldade, né, de encontro tão grande. Aí, ter esse masculino trabalhado, curado, será que as mulheres, né, eu falo nós, mulheres, também sustentamos isso? O que você acha? Lívia, não sei responder tanto pelas mulheres, se as mulheres estão preparadas para o relacionamento maduro. O que eu sinto é que homens e mulheres mais maduros têm muito mais facilidade de se relacionar, e de se encontrar, e de compreender o outro, porque ninguém é perfeito. Então, com a maturidade de mulheres e homens, facilita muito, né? A gente compreender e saber lidar com essa diferença. Perfeito. Jéssica? Para finalizar, então, aqui o nosso bate-papo, Rogério, queria que você informasse para quem acompanha aqui o Tom Maior também, algum homem que está acompanhando, se interessou em fazer parte desse grupo, como que pode fazer? Especificamente com relação a esse trabalho, procura lá pelo meu nome, Rogério Lourenço de Moraes. No Instagram você vai ver informações a respeito desse grupo em Goiânia. Existem outros grupos também que trabalham com o masculino em Goiânia e no Brasil inteiro, pessoas competentes. Vale a pena conhecer, se permita conhecer, se permita dar a oportunidade a si mesmo para que você se sinta cada vez melhor. Homens e mulheres, tem trabalhos aí para homens, para mulheres, grupos mistos. Para a gente crescer e fazer um trabalho de autoconhecimento, tem muitas oportunidades. Inclusive trabalhos gratuitos também. A gente pode encontrar por aí, basta a gente procurar. E também, se precisar da minha uma orientação, uma dica, manda um contato para mim também que eu auxilio, tá bom? Tá certo. Um abraço para você, grato pela oportunidade, viu, Lívia? Grato, Jéssica, uma satisfação estar aqui com vocês. É muito bom saber